Fala, seus mitos! E aí, rapaziada, vamos atualizar nosso time para a rodada número 37, tá? Vamos trazer informações interessantes sobre o time do Flamengo, o possível time do Flamengo, e vamos para nossa escalação, né? Bora lá! E antes de mais nada, quero agradecer a todos e convidá-los, né, a participar na nossa liga mensal, em nossa liga de tiro curto, e também fazer parte do nosso plano de sócio, tá? Tá em promoção já do ano 2022, né? Então, um preço bem em conta, o investimento vale muito a pena. Estamos nesse mês nível diamante, ou seja, voamos. Muita gente apenas copiou e colou nosso time, foi campeão nas suas ligas, então confia que vale muito a pena, tá? Mas vamos lá. Antes de mais nada, né? Senta o dedo no like, comenta e curte, tá? Se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nada. Muita informação boa, times fortes e pontuações garantidas. Vamos para a nossa escalação para não perder mais tempo. Então vamos começar pelos mais escalados, né? Por onde a gente começa, para a gente saber, para ter noção de como a galera está escalando. Vamos lá, goleiro Marcelo Lomba, no Internacional. A zaga, João Victor e Nathan Silva. Laterais, Mateuzinho e Guilherme Arana. Meio de campo, Renato Augusto, Zaracho e Edenilson, tá? Ataque, Roger Guedes e Roberto e Hulk. A galera tá postando em Zaracho novamente e Roberto. Tudo bem. Treinador Cuca, capitão mais escalado, Hulk, Roger Guedes e Gabigol, tá? Gabigol é uma ótima opção para rodada também. Já falo sobre isso mais pra frente. Vamos lá. Aqui estão os mais escalados. Vou montar nosso time aqui. Tá? Vamos montar nosso time aqui rápido, atualizar nosso time e trazer algumas dicas bem interessantes para a rodada. E se você por acaso quer tirar a pontuação dos líderes, tá? Nas suas ligas mensais, anuais, vou deixar um card aqui em cima, tá? Um vídeo falando, mostrando passo a passo de como tirar até 50 pontos em uma única rodada. Pode dar certo, tá? Pode confiar, nada fora da realidade, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Goleiro, meus amigos, goleiro temos opções interessantes, tá? Thiago Volpe, eu acho uma opção muito boa para a rodada, tá? O São Paulo enfrenta o Juventude de casa, o Juventude precisa vencer, o São Paulo também. E o Volpe deve trabalhar muito nessa rodada, creio que trabalha bastante, tá? Cássio do Corinthians, eu tô confiante que o Grêmio fura o SG do Corinthians, até pelo desespero do Grêmio, tá? Mas o Cássio vai trabalhar bem, vai ser uma boa peça, deve trabalhar bem, fazer algumas defesas. Mas eu tô achando que o Grêmio nesse desespero vai furar o SG dele. Mas o Cássio vale muito a pena. A versão do Galo, visando um SG, mas é um jogo bem festivo, mas mesmo assim também acho que valeria a pena. O João Paulo vai trabalhar muito, eu não iria. Loma tá entre os mais escalados, mas é muito irregular. Aqui eu iria somente visando o SG, tá? Visando o SG eu acho que caberia sim alguns defensores do Internacional. O Lomba, não sei se vai trabalhar tanto, mas como eu falei, visando o SG, caberia. Outras opções, Chapecó não iria. Danilo Fernandes, acho uma ótima, tá? A média dele vem muito bem, os últimos jogos vem muito bem. O Bahia precisa vencer o Fluminense. E o Fluminense, nos últimos 5 jogos, perdeu os 5 jogos fora de casa. E fazendo apenas um gol. E com isso, eu acho que o Danilo Fernandes é uma boa para rodada. Uma muito boa para rodada mesmo. Vai estar no nosso time, também baratinho. E essas opções. Vamos aqui para os zagueiros, tá? O zagueiro tá bem complicado também. Não tem opções tão boas assim, mas tem algumas opções interessantes. Lembrando, o time do Flamengo a gente não sabe a escalação ainda, mas tem algumas opções boas para a rodada. Só rapidamente aqui, o mercado fecha hoje 13h30, tá? Nossa live de fechamento vai ser 2h30. Vamos saber na nossa live, tirar dúvidas, saber a escalação do Corinthians, do Grêmio, do Atlético Mineiro, Bragantino, Bahia, Fluminense. Jogos interessantes que a gente precisa saber a escalação. Sem a escalação fica muito complicado, tá? A gente tem que aproveitar que a gente pode saber a escalação de alguns jogadores, alguns times. A zaga, tá? Rodrigo Caio é uma opção interessante, mas como a gente não sabe o time do Flamengo, eu ficaria um pezinho atrás e eu acho que não iria com o Rodrigo Caio nem o Davi Luiz. O Flamengo pode poupar alguns jogadores, tem informações que pode usar uma boa parte do time titular. Inclusive aqui a zaga já está até disponível, né?
Continuar aqui. Arboleda, meus amigos, muito boa opção. São Paulo enfrenta o Juventude em casa. O Arboleda em casa, os últimos 3 jogos, tá? 6.1, 7.7 e um 5.5. Manteve 3 SGs com 7 desarmes em 3 jogos, tá? E com 2 finalizações. Arboleda é uma boa para essa rodada. É um zagueiro que pontua mesmo quando perde SG, faz alguns desarmes, tem algumas finalizações. Caberia muito nesse time, tá? No time de vocês, no caso. Continuar aqui. João Victor, tá? Como eu falei, eu creio que o Corinthians possa perder o SG, mas pelo menos no defesa do Corinthians dá pra se apostar sim, tá? João Victor é um zagueiro que eu gosto muito, vem escalando aí com muita frequência, porque mesmo quando ele perde SG, ele te entrega a pontuação. Aqui manteve o SG, fez 3,90. Mas nesse jogo aqui, ele perdeu o SG, fez 4 pontos. E ele não tem negativado. Ele perde o SG, está entregando para mim 2, 3 pontinhos, que é basicamente a média dos defensores quando perde o SG. A média é assim, boa, né? Tem muitos zagueiros que perde SG negativa. O João Victor uma boa. Se manter o SG, vai pontuar 7, 8 pontos tranquilamente. Se perder o SG, vai ficar entre 2, 3. É uma opção muito boa. Zagueiros Nathan Silva e Júnior Alonso são boas opções. Nathan Silva comete muitas faltas. É o que eu fico com o pezinho atrás sobre ele. É um jogo de festivo, então eu não sei se o Galo vai manter o SG, tá? Eu ainda prefiro um pouquinho o Júnior Alonso, mas também muito irregular. Eu vou correr de alguns jogadores do Galo, vou apostar apenas em alguns. Mas defensivamente eu só iria ou com o Everson ou com o Arana, tá? Mas eu acho que tem opções interessantes também. Conte do Bahia não está muito visado, mas 3 pontuações muito interessantes. O Bahia enfrenta o Fluminense em casa. O Fluminense, como eu falei, só fez gol em um jogo. Muita gente não está analisando o Bahia bem, né? Mas eu vou com o Conte porque eu não quero triplicar. Mas o Conte é uma opção boa também, tá? O Conte fez 7.9, um 10.8 e um 4.7, com 8 desarmes, um a mais do que o João Victor e uma finalização. É uma boa opção. Cadê? Vou clicar aqui porque saiu. Para continuar mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui as opções. Pedro Henrique, cuidado com os jogadores do Atlético Paranaense, pois dependendo dos resultados, o ACAP pode jogar segunda-feira com um time totalmente reserva. Então cuidado, quem está escalando Nicão, escalando defensores da CAP, porque vai enfrentar o Sub-20 do Palmeiras, tá? Muito cuidado. Vai depender muito dos resultados. Não foi eu que estou falando não, tá? Foi setorista do Atlético Paranaense. Vitor Cuesta não vem tão bem nos últimos jogos, mas é um zagueiro que eu gosto muito. 48 desarmes em 38 jogos. É um zagueiro que avança, está sempre cruzando essa bola para a área, finaliza e tem um SG bem confiável, tá? Internacional, Bahia, eu acredito que mantenha seu SG, porque o Atlético Paranaense fora de casa nos últimos 5 jogos não fez gol nenhum. E o Inter tem uma boa defesa, a fase não está tão boa, mas daria para apostar no Vitor Cuesta sim. Outras opções interessantes, Gil nessa rodada, quem não quiser com o João Victor, o Gil caberia. Deixa eu ver se tem mais uma opção interessante para baixo. Bruno Mendes eu não iria, a fase ele passou um pouco, e daqui para baixo eu acho que não vejo tantas opções. Mas vamos estar aqui. Lá, vou botar só o João Victor, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo porque eu estou tentando mostrar o máximo possível de opções para vocês, porque é a penúltima rodada, né? Tem que dar aquele garolzinho bom para vocês, máximo. Laterais, meus amigos, eu não vou abrir mão do Matheus Bahia, tá? O Bahia vem muito bem do lado esquerdo, tem a chance do SG, e o Matheus Bahia apoia bastante. Últimos jogos do Matheus Bahia em casa, um 11.70, 4.8 e um 12.10, né? Com 3 SGs, 8 desarmes, 2 finalizações e uma assistência. É um ótimo lateral para a rodada. O lado do Bahia, lado esquerdo, é o lado que sai bastante gols ali do lado do Bahia. E o Bahia precisa vencer, né? O Fluminense também precisa vencer para se garantir a Libertadores. Se não me engano é isso mesmo, né? Para garantir a Libertadores mesmo. E o Bahia precisa fugir do rebaixamento. É o jogo decisivo do Palmeiras. Pro Bahia tem que vencer ou vencer. Opções interessantes no meu ver também. Reinaldo, tá, meus amigos? Reinaldo é uma opção muito boa para rodada. Ontem na live eu não tinha escalado o Reinaldo, tinha posto meu outro lateral, mas analisei bastante hoje. Tem uma chance grande de ter pênalti nesse jogo, tá? O árbitro desse jogo
dá a média de a cada 2 jogos marca um pênalti. Reinaldo é cobrador, tem a chance do SG, e muitos dos gols do São Paulo saem pelo lado esquerdo do São Paulo, né? É um time que não faz tantos gols, mas eu acho que o Reinaldo pode ser um diferencial para essa rodada. Como é uma rodadinha para te dar tentar buscar o máximo de opções para pontuar muito na rodada, talvez tirar a pontuação, ou quem é líder manter cada vez mais ser líder, Reinaldo é uma opção muito boa. Outras opções, Mateuzinho, claro, um ótimo lateral, muito boa opção. Caberia o Mateuzinho ali no lugar tanto do Matheus Bahia quanto no lugar do Reinaldo, caberia. Não sabemos o time do Flamengo que vai entrar em campo ainda. Tem uma possibilidade de ser titular. Mateuzinho é uma opção muito boa, tá? A Guilherme Arana, nessa rodada eu tô abrindo mão do Guilherme Arana, muita gente vai com ele, saindo um pouquinho dos mais escalados. Guilherme Arana nos últimos jogos não vem tão bem, tá? Tem um potencial enorme. Eu creio que, como jogo festivo, não sei se o Galo vai manter o foco para querer vencer esse jogo, mas o Guilherme Arana tem muito potencial, valeria muito a pena, sem dúvida, tá? Outras opções, Nino Paraíba, eu não iria nessa. Saravia, meus amigos, uma opção boa também, não vem tão bem nos últimos jogos, mas como eu falei, tem um SG que é viável diante do Atlético Paranaense, então não podemos abrir mão, né, do SG. Caberia sim, mantendo o SG, fazendo a média que está fazendo de 2 pontinhos e 7, 8 pontinhos, seria interessante. Outras opções, deixa eu ver, Juninho Capixaba também é uma opção muito boa, né? Juninho Capixaba, ele é lateral no Cartola, mas ele joga como meia esquerda, apoia bastante, tem 3 pontuações também muito interessantes, vale muito a pena o Capixaba também. Deixa eu ver as opções. Que do Palmeiras não vou falar porque tem um risco de ser o time reserva, né? Mas se jogar seria uma opção interessante. Por enquanto eu acho que é só, tá? Lembrando nossa live mais tarde, meus amigos, live de fechamento. Correr um pouquinho agora aqui para não ficar muito longo. Meio de campo, meus amigos, opções Edenilson, tá? Muito boa opção. Nos últimos jogos vem finalizando muito. Nos últimos 3 jogos, Edenilson finalizou 9 vezes. Nessa rodada é dificilmente você não tem como ir com o Edenilson. Eu não sou tão fã do Edenilson porque é um jogador que pontuou só com gol e assistência. Eu sempre costumo falar isso nos meus vídeos e nas lives, mas para essa rodada, dentro todo do contexto, Edenilson é uma boa opção, até porque está finalizando muito. Quem finaliza só faz gol quem chuta, né? E sem falar que ele é o cobrador oficial de pênalti, já tem 11 gols no campeonato. Edenilson é uma boa para rodada e vai estar no nosso time. Pikachu também acho que caberia, tá? Contra o Cuiabá, mas o Cuiabá não toma tantos gols. Tomou 3 do Sub-20 do Palmeiras, mas não vinha tomando tantos gols. E o Fortaleza fora de casa não vinha tão bem, mas caberia o Pikachu também. Renato Augusto, uma opção muito boa. Como eu falei, existe a possibilidade do Arrascaeta jogar. O Arrascaeta jogasse, né? Ou se for jogar, acaba sendo unanimidade, né? Arrascaeta é muito bom jogador. Mas eu tô achando aqui, pelo fato do Grêmio ter que se lançar ao ataque nesse jogo especificamente, pro desespero, eu acho que vai abrir muita chance pro Renato Augusto, tá? Que é um cara que finaliza. Eu acredito que vai ter um jogo mais aberto. O Corinthians não vai abrir mão, vai tentar rebaixar o Grêmio de todas as formas, para ser um revide dentro do passado. E eu acho que vai ser o campo vai ficar um jogo aberto. Então vai ter muita chance ali pro meio de campo do Corinthians, tanto o Renato Augusto ou até o ataque mesmo do Roger Guedes. São opções boas. O Arrascaeta jogar uma boa é uma ótima, mas eu não vou abrir mão desses jogadores aqui. Eu vou com o Renato Augusto. Eu tava na dúvida, tá? Entre Arrascaeta e Renato Augusto, mas eu vou, não pelo jogador, mas pelo jogo, pelo contexto em si. Eu acho que o Renato Augusto vai ter chances de pontuar bem, tá? Chances de fazer gols. Vai finalizar com certeza nesse jogo. O Ilha do Corinthians também seria uma opção interessante, mas no Cartola ainda não deu muito o que tinha que dar, né? Mas tem muito potencial. Caberia com uma aposta. Patrick eu não iria. Nicão, como falei, não vou citar porque a tendência é que vai com o time todo reserva, então muito cuidado. Gabriel Sara vai estar no nosso time novamente. Nessa metade aqui, poucos tinham ele, né? Só quem faz parte do plano de sócio, quem acompanha o canal, estava com Gabriel Sara, uma opção muito boa. O Sara nos últimos 3 jogos finalizou 10 vezes. 10, é muita finalização, meus amigos.
É média mais de 3 finalizações por jogo, é muita coisa. Ele fez um 14.10, um 14.40 e um 2.1. Muito boa opção. E o Sen não vai fazer aquela besteira que fez de colocar de lateral direito, né? Vai voltar para a posição dele com toda certeza. Sara vai estar no nosso time sem dúvida nenhuma, nem cogito tirar. Outras opções aqui, Sara está entre os mais escalados, mas eu sinceramente eu não iria. Mas pode ser uma opção interessante. Já o Felipe fora de casa, um jogo complicado. Ele vem trazendo a médiazinha, pontuando até bem regular, né? Caberia. E outras opções, a meu ver, aqui para baixo, meus amigos. Castilho contra o Juventude São Paulo sendo uma apostinha interessante. Deixa eu ver aqui. José Wes contra o Sport. Enfrenta a Chapecoense. O fato de enfrentar a Chapecoense dá ao José Wes uma opção também ser interessante, embora o Sport, assim como a Chapecoense, já esteja rebaixada e o Sport não venha fazendo tantos gols fora de casa, tá? Mas caberia uma apostinha sim. Uma opção também interessante aqui, quem quiser usar um pouquinho mais, quer tirar pontuação, é o Jonathan Robert do Grêmio, tá? O moleque é muito bom jogador. Nos jogos dele tem feito os gols, meteu um golaço no meio de campo. Então acho que valeria uma apostinha nele, tá? Tem potencial, um jogo complicado, o Grêmio vai ter que se jogar para ataque e o Jonathan Robert pode ser um diferencial. Por enquanto aqui no meio de campo é só. Lembra como eu falei, o Rascaeta caberia nesse time também, tá? Mas eu tô levando muita fé nessas opções que eu tô escolhendo. Ataque, meus amigos. Ataque. Hulk não tem como deixar o Hulk de fora, tá? Hulk é o capitão mais escalado. Vou mostrar aqui. Deixa eu atualizar aqui rapidinho. Até o momento em 600 mil. Deixa eu ver. Vamos atualizar aqui rapidinho. Quantos mil? Cadê? Tem 590 mil, né? Quase 600 mil. Tá mais do que o dobro do segundo Roger Guedes. E embora seja um jogo festivo, um jogo do título, o Mineirão vai estar lotado. Creio que o Hulk vai querer. O Hulk é um atleta de verdade, né? Que se cuida. Ele leva muito a sério. Creio que pelo menos já faça um golzinho, participe de algumas jogadas. Claro, a tendência é que não jogue o jogo todo, de repente chega nos 15, 20 minutos do segundo tempo, ser substituído, ou 30 minutos. Mas o Hulk, nos últimos 5 jogos em casa, teve 3 pênaltis, tá? 3 pênaltis pro Galo. O cobrador de pênalti é o Hulk, sem falar em todo o potencial, né? Últimos 3 jogos dele, 15,60, 13,40 e 15,20. Então, sem falar, só escala o Hulk. E certeza que os líderes vão estar com ele e vão estar com ele de capitão. Antes de mais nada, tá? Eu vou arriscar aqui com o Gabi. Tem um risco dele não jogar, sim, tem um risco, mas tem a possibilidade do Gabi jogar. Vou arriscar com o Gabi, já explico o porquê. Tem a possibilidade do Flamengo ir com o time titular e o Gabigol, se tivesse no provável, e com certeza estaria entre os mais escalados. E pode ser um diferencial, tá, meus amigos? Eu vou fazer uma estratégia boa aqui. Vou montar meu banco de reservas para caso o Gabigol não jogue, ative meu banco com segurança para não correr risco, para não perder jogador, tá? Porque se o Gabi jogar, pode ser um diferencial muito interessante, assim como a Rascaeta. Não é todo mundo para escalar, mas muita gente tem medo e cartola você não pode ter medo, você tem que usar. Quem é líder, talvez não precisa fazer isso, mas quem de repente quer correr um pouco atrás, quer dar pode ser um diferencial. Eu estou bem nas minhas ligas e vou arriscar sem dúvida. Até porque se o Gabigol jogar, uma grande chance pelo menos de fazer um golzinho, né? Maracanã também vai estar lotado, despedida. A tendência, segundo informações setoristas, é que o Flamengo jogue com o time titular, né? Com a maioria de jogadores. Ao longo do dia a gente vai ver se sai alguma notícia a mais, né? Possa ser que saia alguma notícia, mas eu vou bancar o Gabigol, tá? Vamos para o nosso terceiro atacante. Terceiro atacante não tem muito para onde correr. Roger Guedes também é muito boa opção. O Grêmio vai dar espaço para o Corinthians. O Roger Guedes é um baita jogador, eu gosto muito dele. Porque é um jogador que pontuou só com assistência. E se não fizer gol, ele vai te negar uma pontuação 2,90. Aqui fiz 4,50. Ou seja, é um jogador muito bom, que finaliza, cobra algumas faltas. E creio que o Grêmio vai dar esse espaço para o Roger Guedes. Os últimos 3 jogos do Guedes, cara, ele fez, aqui, 2.9, um 4.5 e um 11.50. Um gol, uma assistência e 10 finalizações. 10 finalizações, mas é muita finalização, tá? 10 finalizações com atacante, tirando o gol que ele fez. Enfim, é muita coisa. Roger Guedes vai estar no meu time também, tá?
Esse vai ser meu time até o momento. Deixa eu ver como está o vídeo para o vídeo não ficar tão longo. Opções interessantes. Quem quer tirar alguma diferença? Gilberto, do Bahia, pode ser uma opção interessante. Como falei, o Bahia precisa vencer a todo custo. Meio de semana o Bahia perdeu para o Galo, né? Mas o Gilberto não deixou dele. O Gilberto também vem finalizando muito. 9 finalizações em 3 jogos, média de 3 finalizações por jogo. Seria uma opção interessante. Deixa eu ver aqui, mas calma aí, deixa eu tirar aqui o Gabi. O Gabi deu uma quebrada. Cadê? Atacante do Bragantino. Eu não vou. O Arthur tem muito potencial, mas não vou citá-los porque o Bragantino nos últimos 5 jogos não fez gol nenhum. Perdeu os 5 partidas fora de casa. Claro, é um jogo festivo que pode ter espaço tanto para o Arthur, para o Ítalo, mas eu não vou com eles. Marinho fora de casa. Marinho tem muito potencial, mas se o Fabiano for com o time titular, fica muito complicado para o Marinho. Marinho em casa vem voando, vem melhorando muito, né? Mas fora de casa o Marinho não vem tão bem. Gilberto já falei. Keno, meus amigos, Keno vai ser meu banco de reservas, tá? Porque o Galo vai jogar, eu vou saber a escalação. Então, forma de segurança, eu coloco o Keno no banco. Eu vou saber se o Keno vai jogar ou não. Se por acaso o Gabigol na segunda-feira não jogar, o Keno já jogou, a pontuação do Keno vem voando. Eu acredito que o Keno possa ir bem na rodada também. Mas o Gabi pode estourar na pontuação. Então vou fazer essa apostinha. O Keno vale muito a pena, nos últimos jogos vem muito bem. Enquanto o Bahia fez 2 gols, é um cara que vem produzindo muito. Caberia muito, tá? Ademir, meus amigos, vem muito bem também. Mesmo atuando fora de casa, Ademir é muito boa opção, cobrador de pênaltis. E é um jogo decisivo entre Ceará e América, buscando a Libertadores. Caberia sim. Ferreira, uma opção. Caleri, uma opção também muito boa, tá? Centroavante, fazedor de gols. O que atrapalha um pouco é o fato do São Paulo ser o segundo pior ataque do brasileiro, tá? São Paulo tem feito poucos gols em casa, mas o Caleri é uma opção boa sim. O Caleri é uma opção interessante para a rodada. São Paulo enfrenta o Juventude em casa, os dois precisam vencer e o Caleri é uma boa opção, um bom atacante. Deixa eu ver as opções aqui interessantes. Roberto está entre os mais escalados, a fase não é tão boa. No começo do campeonato estava bem, né? Aí teve uma caída boa, já não faz gols há alguns jogos. Eu particularmente só iria com ele se fosse para tentar um diferencial, fazer uma apostinha. Vamos continuar aqui. Rigoni, Luiz Henrique, uma opção também interessante. Mikael do Sport eu vejo como uma opção também boa, tá? Já que a Chapecoense cede muitos gols, cede gol para todo mundo, né? É um jogo que eu não sei muito o que esperar. A tendência ou vai ser um jogo muito feio de 0-0, dos times rebaixados, ou pode ser um jogo aberto, de trocação, os dois times buscando um ataque e acabar sendo um jogo de gols. Mikael, uma opção também interessante. E daqui para baixo, eu acho que não vê mais ninguém, tá? Então, vou botar só um treinador aqui para fechar meu time. Treinador, eu vou manter o Cuca, tá? O Cuca vai ser o Cuca. Deixa eu ver aqui, opções interessantes ainda. Abel Ferreira é uma opção. Com sub-20 eu não iria. Rogério Ceni pode ser interessante. Maurício de Souza, principalmente para mim, for o time titular, vale muito a pena. Deixa eu ver as opções. Vale roda não. Guto Ferreira não iria. Diego Aguirre, Internacional em casa, tem uma grande chance de manter esse G. Com isso, a pontuação do treinador ser uma pontuação boa, valeria a pena. Silvinho também seria interessante, mas eu acho que o Corinthians toma gols. Outras opções aqui, meu ver, deixa eu ver. Thiago Nunes contra o América vai ser um jogo bem complicado. E de repente, quem tem poucos cartoletos, eu iria no Alberto Valentim, tá? Mas só cuidado com a Cap, pode ir com o time reserva. Capitão, meus amigos, opções interessantes. Hulk vai ser meu capitão, tá? Tem a fase muito boa, Mineirão lotado, festa do título, muitos pênaltis nos últimos jogos. Com isso o Hulk pode bater, a fase do Hulk é incrível. Para fechar com chave de ouro, Hulk eu acho a melhor opção de capitão, né? É o capitão mais escalado. Quem quer tentar um diferencial, Roger Guedes é uma opção também interessante. E também é o Gabigol. O Gabigol tem um potencial enorme. Se o Flamengo for com o time titular, a tendência é que pelo menos faça um golzinho, né? No último jogo entre Flamengo e Santos, lá na Vila Belmiro, o Gabigol mitou, fez 3 gols contra o seu ex-time. Então pode ser que faça também, né? Pelo menos 2 golzinhos, um golzinho, quem sabe. E pode ser um diferencial, já que muita gente não vai escalar. Caberia o Arrascaeta nesse meio de campo? Caberia sim.
Mas eu tô confiante desse meu meio de campo, tá? Tô bem confiante. Deixa eu ver aqui, vou montar meu banco aqui. Como eu falei, meu banco, vou colocar o Keno. Por que o Keno, Júlio? Exato, porque o Galo joga, é um dos primeiros jogos. E a melhor opção que eu mais confiava, faz o Keno muito boa. Eu acredito que o Keno possa pontuar bem, ou dando assistência, mas eu acho que o Gabigol tem mais potencial para estourar na pontuação. Então, vou arriscar no Gabigol, mas aqui eu tô de segura a respeito do Keno. Vamos saber na nossa live se o Keno vai jogar ou não. Caso não jogue, eu troco, né? Meio de campo aqui, vou fazer uma apostinha no meu meio de campo. Cadê aqui? Vou colocar aqui o Robert do Grêmio. Cadê? Nas minhas opções, eu achei mais interessante, acho que seria ele. Cadê? Vou botar o Jonathan Robert no meio, que tem muito potencial. Tô montando meu banco aqui, tá? Para ficar mais claro, bem explicadinho. Quem quiser, vamos lá. A zaga, vou colocar aqui, botar o Cuesta, visando o SG. Lateral, vou colocar o Mateuzinho do Flamengo, caso algum, que é uma muito boa opção para a rodada. Tem muito potencial, poderia ser titular tranquilamente, mas eu estou fazendo uma apostinha no Matheus Bahia, no Reinaldo, visando uma pontuação maior, tá? E meu goleiro aqui não tem opção, né? O goleiro já Danilo Fernandes vai ser o Silvestre. Então, meus amigos, meu time ficou assim, tá? Danilo Fernandes, do Bando Bahia e Matheus Bahia, né? A zaga Arboleda, João Victor e Reinaldo. Tô dobrando São Paulo e dobrando Bahia. Treinador Cuca, meio de campo Edenilson, Gabriel Sara, vem muito bem. Renato Augusto, estou esperando que tenha muito espaço, com isso faça gols. Ataque Hulk, o momento do Hulk é incrível. Guedes vem muito minha opção. E fazendo uma apostinha no Gabi, apostinha entre aspas, tá? Tem uma grande chance do Flamengo entrar com o time titular e receber férias depois. Ao longo do dia vamos saber mais informações, mas eu vou bancar o Gabi, tá? Para diferencial. E lembrando que eu tô com o Keno aqui no banco, caso o Gabi não jogue, o Keno será o titular. Então é isso, meus amigos. Vejo todos vocês daqui a pouco na nossa live de 2h30, tá? E vamos para cima, que confia que a imitada vem. Valeu, meus amigos. Valeu, tamo junto. Fui!